Meu som tá bom? Tá. Tá. Boa noite a todos. Já vai gravar, Zé? Vai gravar, Zé? Tem microfones aí. Boa noite, Hortência. Boa noite, Lurdinha. Boa noite, Jô. Boa noite, Elise. Boa noite. Boa noite. Olha, está todo mundo aí, né? Marli já estava aí, Zé Roberto, seu Roberto. Tá? Você disse que quer fazer a prece hoje, Hortência, depois, tá, que já foi feita a prece, fica para saída, tá bom? Brincadeira. Nós estamos no Evangelho. Você tem notícia Você tem notícia do seu primo? Pois é, hoje eu liguei para minha prima de manhã, não consegui falar com ela, e de tarde eu não tive tempo nem de me coçar o nariz. Era longe, do dedo ao nariz não dava tempo. Aí eu acabei esquecendo. Na hora que o senhor falou o nome dele, que eu me lembrei. Eu acredito que ele já está bom, porque notícia ruim chega logo, né? Notícia ruim chega logo. Eu acredito que ele já está bem, mas amanhã, com certeza. Aliás, quando eu acabar aqui, eu vou passar um zap para ela para saber. Com certeza que ele deve estar muito bem. Não, ela já tinha me falado também alguma coisa, né? Mas, vamos ver. Tá? Até quarta-feira eu trago a notícia para vocês. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 5 ainda, né? Ainda falta muito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o item 16 que nós disparamos? É. Nós já falamos, nós estamos no suicídio e a loucura, né? Nós já falamos bastante na aula passada, hoje vamos só complementar e começar, né, outros assuntos, né? Falando sobre a questão do Brasil. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Qual é o capítulo? É capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. Obrigada, Elise. Nada. Aqui no Brasil nós temos uma média de 30 e poucos suicídios por dia, tá? Totalizando de 13.500 em média por ano. No mundo, uma faixa de 800 mil. Isso tudo foi falado semana passada, né? São as estatísticas. A gente teve mais algumas coisas que foi falado, mas eu realmente não me recordo. Isso é só para reforçar a importância desse assunto, tá? Essa questão, assim, uma questão muito, infelizmente, em moda hoje, né? No mundo, não só no Brasil, né? As crianças se sentem muito pressionadas, né? A criação, infelizmente, os pais não estão tão ligados hoje nos filhos. Acho muito legal os filhos ficarem pendurados no computador o dia inteiro, quer dizer, quem cria o computador, e assim por diante. Tudo foi comentado semana passada, né? Vários motivos do suicídio. Então, vamos continuar? Vamos. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, que é o Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item 16. Podemos? Por mim, pode. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores iniciantes aos suicídios. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Bom, as perguntas aí, tá? Veja bem.
se eu não acredito em nada, qualquer problema que eu tiver, não existe nada, estou atolado em problema, então eu vou sair fora disso. Tá? São as ideias materialistas. No nosso mundo, né, ainda há muito essa ideia. Aquele grande, o Nietzsche, né? Nietzsche. Olha, quando vocês se sentirem acuados, pressionados, suicide. Por que eu sou um suicida, Nietzsche? Aqui eu tenho que levar informação para vocês. Tá? Olha só o que ele fez isso na época de Kardec, mais ou menos. Tá? Um pouquinho, eu acho que depois, mas... Então, essas histórias... Boa noite. Para quem não acredita em nada, é uma solução. Infelizmente, o mundo, né, está mais cheio de incrédulos do que crédulos. Está de crentes, né? Nós estamos assim, apesar do cristianismo estar em o islamismo, o cristianismo, o budismo, etc., as religiões estarem aí no mundo, a pessoa entra numa religião, que nós vemos muito, para botar um livrinho debaixo do braço, a Bíblia, ou lá no Islã, o Alcorão, né? Mas não se inteira realmente o que está escrito ali. E se acha um grande crente, no caso, não? Um grande discípulo. E qualquer diferente, eles vão apoiar. Diferente do que está escrito ali. Vão apoiar porque eles não têm entendimento do que está escrito ali. Eles não querem se interpretar, não querem depois se aprofundar, analisar. É mais fácil assim. E é o que acontece. Essa turma de a gente vê a questão do materialismo. Deus me deu esse automóvel. Eu estou esperando o meu, tá? Mas eu pedi uma Ferrari último lançamento, tá? Estou preparando ela ainda lá na Itália. É aquela que eu quero, viu, Deus? Que eu mereço, né? E aí vai por diante. Pertence a Jesus. Aqui no prédio chamava Jesus, ele tinha 10 carros aqui dentro. Mas Jesus é um cara modesto, está aqui na portaria do prédio, mas tem propriedade de um monte de carro. E assim por diante. Nós, quando estamos na situação, nós não notamos o que está escrito nos evangelhos, na Bíblia e nas outras religiões também. Não existe religião nenhuma falando sobre isso, sobre bens terrenos. O próprio Alcorão, ele é muito mal interpretado pelo próprio Islã. Porque quando a gente vê, realmente, eu não sei o nome que dá, tem um nome que dá, aqui é o pastor, o padre, lá tem um nome que dá. Um cara realmente íntegro, que lê as coisas corretas, tá? É diferente, gente. E outra coisa, eles consideram o Cristo o segundo profeta. É uma grande coisa. Esses caras que realmente entendem do Alcorão, eles consideram o Cristo como o maior profeta Mohammed, o segundo maior profeta Jesus. Eles têm um respeito por Jesus enorme, pelo Evangelho. Tem um lá nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, mas de vez em quando aparece na internet, eu vejo, ele entende muito, muito da Bíblia Sagrada, mas de ponta a ponta. Velho Testamento, Novo Testamento. O cara dá show. E ele fala ali, como é que fala? Ele propaga o Islã em cima da nossa Bíblia, do nosso Evangelho. Olha só que interessante. Tá? E ele mesmo é um fã de Jesus. Ele fala isso o tempo todo. É muito interessante as palestras dele. Então, nenhum lugar desse, no Alcorão, tem aquela questão dos homens morrer e tal, nenhum, não fala esse negócio de suicídio. Não, é nada. Essas... Tá picotando, a gente não está entendendo. Eu já vi essas oratórias lá do cara explicando que não existe nada disso no Alcorão da pessoa suicidar, não. Nada disso. Nada disso. Mas as interpretações erradas, assim como nós temos aqui, levam ao suicídio. Ok? Estão me ouvindo agora? Acho que vou ter que comprar outro. Deve ser esse fonezinho que já deve estar ruim, né? Eu falo demais, gastou o fone. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar sobre o Alcorão?
que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Ninguém gosta de sofrer, né? Depois isso vem falar bem e mal sofrer. Afrânio? Oi, tá ruim? Tá. Então tem que ficar assim agora. Vamos fazer uma vaquinha para te dar um fone. Teu celular não veio com fone, não? Esse é o do celular, isso que eu tô achando estranho, já tá ruim, né? Mas tudo bem. Se estraga rápido mesmo. Esses fones não demoram muito, não. Bom, tá, agora eu tô ouvindo. Quando eu coloco aqui na... Tá dando para ouvir, né? Tá. Então vamos lá. O que eu falei foi isso. Como o cara não quer sofrer, ninguém quer sofrer, nenhum de nós quer sofrer. Se nós não tivermos uma base, tá, moral para apoio, nós vamos procurar o quê? Só o nada que existe? Então, eu vou procurar o nada que pelo menos eu não sofro. Ok? Vamos lá? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Boa noite, Nice. Então, boa noite. Primeiro ele falou da covardia moral, não é isso? Isso. Ele fala no 16, que são os maiores incitantes ao suicídio, porque não há uma base, não há uma ideia. Tá? Nós somos felizes, muito felizes em saber que a vida continua, que o nada não existe. Mas nós temos, então, isso aí. Nós conseguimos suportar muitas coisas porque já temos em nós essa coragem moral. Alguém quer falar? Não? Ouvir vozes? Será que eu estou ouvindo vozes do além? Tá ouvindo vozes da rua aqui. Bom, então tudo bem. Então é isso aí, tá? Quando a gente se fortalece, aprende as coisas, olha só que legal, né? A luz, coragem moral. Não é que a gente sente isso, não. Mas é a razão funcionando. Não, nós estamos, né, usando o raciocínio. Então, o nosso lado intelectual começa a nos fortalecer. Daí a necessidade do progresso intelectual vir primeiro, para depois, sim, em cima do progresso intelectual, sabendo escolher as coisas, distinguir o bem do mal, tá? Nasce o progresso moral. Pergunta 780A, tá isso aqui, tá? Nós estamos falando do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Elisa? Vamos. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Continua ou para? Nós falamos aqui na aula passada sobre livros. É muito importante para a gente, tá? Nós falamos o nome de um livro, vou repetir porque é muito importante ler esse livro. É um livro que foi escrito em 1926, mas só foi lançado em 47,
46 pela FEB. Ficou engavetado porque a dona Ivone Pereira não tinha peito para encarar as críticas que viriam depois. Aí os espíritos falaram, aguenta aí que vai surgir algo e você vai na onda. E foi o nosso lá que surgiu. E o Chico Xavier, tranquilamente, né, tirou de letra as críticas. Ficava meio chateado, mas via o Emmanuel, conversava com ele e tudo bem. Logo depois foi lançado Memórias do Suicida, que, aliás, algumas coisas se parecem muito com o conteúdo nosso lá. Então, aconselhamos a todos, leiam Memórias de um Suicida. Aí a gente fala, um livro escrito há 100 anos, praticamente 100 anos atrás. É interessante que no Memórias do Suicida aparece uma coisa que até hoje nós estamos usando, e é lançamento assim, de 20 anos para cá. O famoso DVD. Vocês sabiam disso? Eles estão numa sala lá para ver um filme, né? E aí o Camilo fala, abriu-se uma caixa de prata, colocou-se um disco metálico dentro dela e assistimos o filme. O que é isso? 1900, antigamente, já tinha o DVD no plano espiritual, tá? Nós só viemos conhecer o DVD há 20, 30 anos atrás. Olha que coisa interessante. Só que não bota lá, é o DVD não, viu? Mas a gente lê e entende. Que legal, né? Mas isso aí não é o legal do livro, não. O legal, tá, são as histórias, os ensinamentos em relação a isso, o que passa, tá, um irmãozinho suicida, as condições que ele vai renascer, a condição que ele chega no plano espiritual. Tudo isso é importante, a gente não deixem de ler, tá? Paulo Estevam, Memórias de um Suicida. Ok? Vamos lá, Elisa? Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura em que sabe ou ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos seus que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consciência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Que mesmo aqui, no caso de quem tem uma noção de vida futura, acha que vai encontrar seus lá, complicado, não encontra não. Porque nós falamos na outra aulinha, né? Nós podemos ver... tem também um livro, o livro Missionários da Luz também tem um caso, tem vários casos. Né? Mas nós podemos falar que o suicida, né, em cima do suicida, é que aqueles autores americanos fizeram alguns filmes de zumbi. Tá? O suicida é um morto-vivo. Por quê? Como ele se mata, ele ainda fica com muita energia, fluido vital retido. E esse fluido tem que ser gasto. Por isso que ele fica anos e anos aí perambulando até gastar todo esse fluido e poder voltar, entrar, tá, num tratamento para poder reencarnar. Tá? Uhum. Aí a gente vê nos livros eles falando que andavam, né? Saía aquelas faíscas atrás dele, aí vinha outros espíritos querendo pegá-los para sugar, né? Os vampiros do além, para sugar esse restante de energia. Além do livro que vocês vão compreender tudo isso, tá? É muito bravo. Aqui também, Afrânio, do Céu e Inferno. Deixa eu ver se está aparecendo. Céu e Inferno. Tá? Não sei se está dando para ler. Céu e Inferno, do Allan Kardec. Aqui Pode falar. tem vários casos de suicídio também.
Tem. Tem. Que conversa, pergunta, eles explicam várias coisas aqui no Céu e Inferno. Tem os suicidas no Céu e Inferno, é verdade. É. Né? Como eu ainda não estudei esse livro, por incrível que pareça, o Céu e o Inferno ainda dizem todo mundo que estuda que é excelente, né? E qualquer dia desse, quem sabe, né? Vamos botar aí na nossa Eu também fila. não estudei, não, mas eu lembrava que eu já tinha visto os casos de suicídio e eu fui procurar. Você Entendeu? falou de um caso um dia desses para mim que está na Revista Falei. Espírita, Também, né? 1858. Uhum. Tá lá. Tinha visto aquele caso. Quer dizer, tem muitos casos lá também. Kardec não Tem. esqueceu nada, colocou tudo lá para gente. Só que É. depois deu os livros, tá? Para explicar com mais detalhes para gente. Isso aqui é legal. Mas o Kardec já dá uma boa base no livro Céu e Inferno. Para quem já leu, sabe disso, né? Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos falando. Nada, ninguém. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz e a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Exatamente. A ciência espírita confirma. Quando nós falamos que o espiritismo é um tripé de ciência, filosofia e religião, tá? A ciência espírita que vem nos trazer esses fatos através desse contato, né, entre os dois mundos e nos dar essas informações, coisa que a ciência vulgar não tem. E a ciência, tá? E as outras religiões, infelizmente, além de não gostarem da ciência dentro da religião, né, que eles não gostam, né? Houve a comparação há séculos atrás da igreja com a ciência, né? Fica mais difícil ainda compreender, tá? Então nós temos, graças a Deus, essa luz que é o espiritismo, que vai né, clareando nossos caminhos e nos ensinando. E nós temos até hoje, qualquer um de nós, argumento para conversar com alguém que esteja, né, precisando ouvir algo a respeito desse assunto. A gente vai ouvindo, isso vai penetrando na nossa mente, né? Tem uma história do Kardec, que agora eu não estou lembrando qual é o livro. Tem uma história que aconteceu com o próprio Kardec, que ele não sei, uma pessoa comprou um livro dos Espíritos, é mais ou menos isso, tá? Um livro dos Espíritos, isso na época dele mesmo, ele ainda era encarnado, tá? E essa pessoa estava pensando no suicídio. Ela começou a ler o livro, começou a se interessar, esqueceu da ideia do suicídio e foi se aprofundando, depois de alguns dias, completamente feliz, né, digamos assim, tranquilo, toda aquela pressão, todos aqueles problemas, tudo aquilo que estava em cima dele já estava conseguindo contornar, a tal coragem moral, que os Espíritos colocam aqui para a gente, né? Ele pega esse livro e coloca em um lugar falando: esse livro me salvou do suicídio, com um bilhete junto. E outras coisas ele escreveu. E colocou numa pontezinha em cima do Rio Sena, próximo também à casa do Kardec, por coincidência, né, do professor Rivaio. E naquele dia, o Rivaio também estava muito triste, porque era muito, olha, se o Chico Xavier, num mundo cientificamente bem mais avançado, tá, passou por tanta crítica, imaginemos Allan Kardec lançando a ideia espírita há sei lá quantos anos, 1857, tá? 163 anos, é isso? Não sei, mais ou menos isso. Nós temos que imaginar que ele deve ter sido muito criticado. E naquela época havia grandes gênios encarnados ali da França em redondezas, tá? Os iluministas, não é isso? Todas pessoas altamente, alguns ateus, alguns realmente materialistas demais, etc. Né? Mas eles estavam ali cumprindo o papel deles.
abrindo as portas até para o espiritismo. Pois bem, Kardec encontra esse livro e achou interessante, né? Abriu, viu o bilhete. E aquilo levantou muito a moral do Kardec. Logicamente, ele não estava querendo suicidar, né, gente? Mas ele estava meio para baixo. Aí ele viu o poder de transformação que a doutrina espírita traz para todos nós, né? E aquilo o deixou mais confiante e com mais forças para continuar no propósito. Não abandonar, não desistir, né? Deu-lhe muita força. Tá? Eu vou tentar me lembrar qual foi o livro que eu li esse e vou passar para vocês. O livro eu não achei, não. Achei a mensagem. Ah, achou a mensagem? Mas tem um livro. Achei a mensagem, mas o livro eu não achei, não. É do Irmão O livro não X. está escrito aqui. É do Pois Irmão é. X. Peraí. Do Irmão X, Deixa eu ver. Tá aqui numa manhã daquela. Deixa eu ver. O livro é O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografado através da mediunidade de Chico Xavier. Então, Encontramos a mensagem de Hilário Silva há um século. Nela, seu autor relata um episódio da vida de Allan Kardec ocorrida em abril de 1860. Tá, então vamos ler essa historinha? Ou vocês não querem ler? Qual é a história? Qual o número dela? Qual o número dela? Ah, não sei. Aqui só está a história. Não tem o número, não. Qual o nome dela? Qual o Tá nome da assim. história? Numa manhã daquela data, o codificador quedara exausto, desalentado, diante de tantas pressões, críticas, perseguições e calúnias. Sua esposa lhe traz uma encomenda que acabara de chegar. O professor abre e encontra uma carta assinada por Joseph Perrier, relatando-lhe a própria história. Havia sido um sério candidato ao suicídio, premiado pelas dores e aflições oriundos de dramas pessoais que não soubera enfrentar. Numa noite, encaminhara-se às margens do rio Sena e, decidida a jogar-se da ponte Marie, ao apoiar-se com a mão direita na amurada, tocou um objeto que caiu ao solo. Surpreendido, tocou o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste, pôde ler: Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Laurent, estupefato, leu a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentou breve comentário, encaminhando-o ao professor Rivaio. Kardec abriu o pacote e encontrou o livro ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais de seu pseudônimo. Abrindo-o, encontrou a mensagem acima, acrescida das seguintes palavras: Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Após a leitura, o professor Rivaio, refeito dos dramas que vivia por preservar a doutrina dos espíritos, das tentativas que visavam deturpar os seus princípios, pensou: era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Acabou? Pois Acabou. eu estou com o livro na mão, mas não estou conseguindo, que não tem um nome. O livro é esse aqui, Espírito da Verdade. Você vê que o próprio Kardec, né? Olha só que coisa interessante, né? Ele teve, né, essa grande oportunidade, né, de ter um agradecimento tão importante, que ele salvou 2 vidas, não foi só uma, como eu falei, não. A história é muito legal. O Espírito da Verdade, agora não sei o número dela, são várias histórias. Por uma caixa não tem o número aqui. Bom, não tem o número. Pois é. Só tem a história. Tudo bem. Não tem nada, não. A história que é importante, né? Eu acho que todo mundo deu para pegar. Nisso falou alguma coisa aí, Elisa, está digitando. Também conheço uma pessoa que tentava o suicídio. Depois que passou a ler o Livro dos Espíritos, desistiu. Hoje em dia, ela é muito grata à doutrina. Tá vendo? É muito legal. Bom, deixa para lá, vou procurar mais. Então. Eu quero só acrescentar. Posso acrescentar, primo? Posso acrescentar? Você tem um número. Fala, nós que estudamos sabemos que nós recebemos a bênção do sono reparador após o desencarne.
E aí nós sabemos também que só 2 tipos de espíritos não recebem essa bênção, que são os espíritos superiores, porque não precisa, né? Já é o superior o suficiente para não precisar desse sono reparador, e os suicidas. E aí a misericórdia divina é tão misericordiosa mesmo, né? Que Jesus pediu à Mãe Santíssima para acolher todos esses espíritos. Foi quando ela fundou o hospital para acolher todos esses espíritos e prepará-los para uma nova reencarnação e assim resgatar tudo aquilo que ele deixou de fazer. Foi só para acrescentar. Está preparada, prima? Hein? Mais ou menos. Estou tentando me preparar. Estou tentando. Mas olha só, essa história aí é do Hospital Esperança, né? Está no livro Tormentos da Obsessão do Divaldo. Agora, no livro Memórias do Suicida, tá ela, veja bem, ninguém pediu a ela, Maria de Nazaré, preocupada com o índice de suicídio que aumentou muito no planeta, isso aí não, digamos, há 200 anos atrás, talvez, ela mesma resolveu fundar o Hospital Maria de Nazaré, que é para atender os suicidas. Inclusive, o pessoal que está recolhendo os suicidas que já estão em condições de ir para lá, para o hospital, são chamados Lanceiros de Maria. Tá tudo isso no livro Memória de Suicida. Vê que a nossa Mãe Santíssima, né, não desiste de nós, está sempre nos ajudando, está sempre ajudando até o próprio Jesus, né? Então, é muito importante. Pela minha leitura, a intercessão, o pedido de Jesus a Maria para que cuidasse desses filhos específicos, que são específicos. É um pedido de Jesus. Afrânio, Fala, achei. É no livro O Espírito da Verdade, capítulo 52. Se chama Há um Século. Há um século. Achei. Há um século. É isso mesmo. Tá? Beleza. Então, tudo bem. Aqui a história é maior. A história ali que eu contei foi sintetizada. Mas a história é mais ou menos aquilo mesmo. Mais sintetizada foi a minha, né? Foi pela metade. Tá certo. Gente, vamos lá então, vamos continuar. Nós agora vamos para Instruções dos Espíritos, tá? Instrução dos Espíritos. É bem e mal sofrer. Item 18. Está todo mundo preparado? Bem e mal sofrer. Olha só que título sugestivo. Bem, sofrer e mal sofrer. Tá? Onde nós estamos aí? Dá um títulozinho que dá para pensar. A gente pode dar uma paradinha. O que é que está acontecendo comigo? O que é que eu estou passando agora? Estou sofrendo bem ou não estou sofrendo? É isso? Eu estou sofrendo mal. Como é que eu estou sofrendo mal? Estou reclamando, estou com muitas queixas, muita mágoa. É isso? Muito ressentimento. Não estou sofrendo bem. Porque a gente sabe, nós temos consciência que as provas estão aí. É para todos. Até Jesus, que não precisava passar por elas, infelizmente, passou por algumas. E não necessitava disso, em momento algum. E nós reclamamos de um mínimo. Se a gente for pensar em Jesus, um espírito que nós não sabemos desde quando ele é Cristo, não sabemos. Tá? Mas se a Terra foi fundada no nosso tempo, de acordo com a ciência, há 4 bilhões e meio de anos, e Jesus já coordenava o trabalho, é um co-criador, tá? Co-criador de Deus, e coordenava os trabalhos, tá, da criação do nosso planeta, está lá no livro A Caminho da Luz. Então nós vamos imaginar que Jesus é Cristo há quantos bilênios, não vamos falar milênios, tá bom? Ele se sujeitou a vir ao nosso planetinha. A descida de Jesus deve ter sido muito custosa, muito, né? Ele era um espírito que, eu acho que há bilhões de anos ele não envergava
um corpo tão pesado quanto o nosso, tão denso. Olha só o sufoco, né? Vem descendo em dimensões, em dimensões, em dimensões, até chegar aqui a gente. Isso já é um sacrifício que a gente não tem nem ideia. Tá? A gente pega um livro, aquele livro que nós acabamos de ler, O Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, tem lá um espírito aqui da Terra, já mais elevado, que só precisa reencarnar a cada 400 anos, mais ou menos. Já perdeu o perispírito, já perdeu a forma, não tem essa forma da gente. Não me pergunte o que ele é, que eu não sei, que lá no livro não fala. Só fala isso, perdeu a forma. Não tem mais essa forma humana. Quando ele vai reencarnar, para ele ser recebido no Ministério Divino, lá em nosso lar, houve toda uma preparação mediúnica com os médicos lá no alto, que o Ministério lá do Divino, lá no nosso lar, é o lugar mais alto, que faz a ligação com colônias mais elevadas, etc. Para ele chegar lá, esse espírito já não foi tão fácil. O André Luiz atrapalhou. Quem lê o livro vai até rir um pouco. Né? O André Luiz e uma turminha que estava lá atrapalharam tudo. Até levaram a bronca, aí consertaram. Tá? Então, a gente vê o sacrifício de Jesus vir aqui e a gente reclama da unha encravada, da cara da sogra. Né, Zé? Imagina o que é isso. Isso deve ser coisa de criança para esses espíritos superiores que a gente passa e a gente tanto reclama. Por isso o nome bem e mal sofrer. Né? Vamos lá? Sou resignado. Fala. Hã? Por isso que eu sou resignado. Viu? O Zé já Canto é de barro, resignado. claro. Eu te vi na feira, Zé, comprando manga, né? Ai, Deixa para lá, vamos lá. ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos Bem, lá. Instrução dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer, item 18. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Um instantinho, Elisa. Querem ler um livro interessante sobre esse assunto também? É o último romance de Emmanuel. Emmanuel só escreveu 5 romances, tá? Foi o Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo e, finalmente, passando no ano de 1600 mais ou menos, Renúncia. Vocês vão, se quiserem ler esse livro, quando puderem, e tem uma pessoa lá chamada Alcione, tá? E o nome do livro é Renúncia, porque aquele espírito está bem elevado em relação a nós, reencarna na Terra, e nós vamos ver o que é o bem sofrer. Que é o sofrer com alegria, com tranquilidade, tá? Nós vamos imaginar as pessoas que mais nós gostamos no mundo. Vamos começar. Nossos pais, para começar. Certo? Eu estou errado. Tá? Pai, mãe, etc. Muito bem. A alma gêmea dela reencarna também junto a ela. A alma gêmea, poucos de nós suportam viver longe. Tá? Ela suportou viver próximo sem se envolver. Tá? Amando muito a pessoa. Então, as coisas que nós mais gostamos, ela teve que renunciar a tudo isso. Tá? O pai né, foge, ela trata da mãe, a mãe desencarna, vai tratar do pai que também está doente, e assim vai. A vida dela todinha foi isso. Sofrimento, passando necessidades, passando por situações dificílimas, e foi até o fim feliz da vida. Tá? Então é um livro bom para a gente ver o que é o bem sofrer. Tá joia? Renúncia. Chico Xavier, mano. Vamos lá, Elisa? Vamos. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações.
desde que vos falte coragem. A Olha aí. prece, Aquele eu negócio nós falamos aqui antes, sobre a questão do desânimo, da queixa. Tá? Como é que Deus vai mandar ajuda se a gente já está desistindo? Olha só que situação aí. Continua, Elisa. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Agora vamos perguntar, como é essa fé? Parado, sentado? A fé é ativa. Tá? A fé tem que acompanhar, né? Quando Jesus fala, o Pai não cessa de trabalhar, e eu também. Então, a fé está, né, andando, digamos assim. Ela não pode sentar. Tá? Então, está falando aqui, tá? Tenha por base uma fé viva. A fé daquele que fica parado, esperando algo cair do céu, ela não é viva. Ela não é ativa, digamos assim, a palavra certa. Ativa. Alguém quer falar algo? Só estou falando, eu e a Elisa. Tia Dorce, Cláudia, Hortência, Nice, Carla, Jô, Lurdinha. Elisa não, que está falando demais. Vamos lá. Elisa não para de Mas falar. aí você mais. não falou nos homens. Tem o José Antônio, José Roberto. Não, Zé Antônio, desculpe. Zé Roberto, seu Roberto. Né? Só tem eles três? Só, né? Acho que E só. eu. Os bendito frutos. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como recompensa será a resignação e a coragem. Tá me lembrando que tem no Zap, né? No Zap eu já recebi várias vezes, né? Aquela pessoa pedindo para ir cortar a cruz que está carregando. Fica bem levinha a cruz, pequenininha, só que ele chega num abismo, né? Precisava da cruz, justamente a cruz inteira, para passar o abismo. Aqui tem muito a ver com isso aí, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Só coloca aquilo que nós podemos suportar. Tá? Então, nós temos que realmente, né, ter fé na bondade de Deus. Vamos lá? Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bom, a gente pode se lembrar de uma parábola aqui, referente a isso aqui. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Alguém aí? Prova, Enem, tá? Enem. 5 segundos para responder. Uma parábola famosíssima de Jesus está no Evangelho de Lucas. Só está lá. Tá? Vou botar. Tem cachorro na parábola. Ninguém lembrou ainda? Vou falar mais um pouquinho. Lambendo Chagas. Agora vocês vão se lembrar. Qual é a parábola? O rico e Lázaro. Lembraram agora? Enem. Ó, final do ano nós vamos cobrar, hein? Já estamos em outubro, hein? Final de outubro. Aí não pode colar, viu? Não pode colar. Então, é o que fala, mais opulenta será a recompensa. Porque Lázaro sofreu a vida inteira. E isso fala na parábola. Né? Você já estivesse, quando o rico reclama onde ele está, você já tivesse na terra, né, todas as graças, tudo que você... Né? Agora, Lázaro não, sofreu o tempo todo. Por isso que Lázaro vai para o seio de Abraão, que significa no ditado lá dos judeus, ou ir para o paraíso, ou estar junto a Deus. Tá? Aí a parábola está lá, bonitona, quem quiser ler daqui a pouco, quando encerrar aí, tá? O Lázaro e o rico. Não me lembro qual é o capítulo, mas está em Lucas. Também não lembro o capítulo. Não lembro. Tá? E logo o 16, mas o 16 é aquela do mordomo infiel. É, do mordomo e aqui, infiel. O filho pródigo. Né? 15 é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Vamos lá. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente,
porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não, Hoje, quando eu li isso aqui, eu fiquei cheio de alegria. Gente, era felicidade. Né? Vocês não estão felizes ouvindo isso, não? Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Que tem luta que não é brincadeira, não. É luta mesmo, gente. Tá? O homem lá parece que fala, olha, vamos ver se está firme mesmo, viu? Vamos embora. Gente, Deus me livre. Vamos embora. não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto, me perdi um pouquinho, não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. É muito simples. Tá? Vamos voltar. O cara é valentão lá, briga lá, né, na guerra, mas chega em casa, qualquer probleminha com um filho, com uma esposa, ele, né, cai por terra, se perde. Aí que está o problema. A moral realmente nos atinge muito mais do que o físico. Né? E ele foi firme na guerra, mas chega em casa e não consegue ser firme diante de algum problema. Olha só que coisa. E assim na nossa vida, né? Às vezes nós somos muito firmes de um lado e do outro. Quer dizer, isso tudo é aprendizado. A gente tem que ser firme em todas as situações. Por isso, né, conforme fala um pouquinho lá atrás, nós estamos aqui o quê? Adquirindo coragem moral. Deixarmos de ter covardia moral. E as situações são N situações, não tem um número determinado. E o que é pior, né? A gente não tem assim como é que fala? Manual de instruções. Manual de instruções, né? Não. Manual de instruções. O nosso é manual de instruções. Não é isso? E a gente tem que se virar. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso e cada dia é um dia. Como diz o negócio, matar um leão todo dia. E vamos embora em frente, né? Vamos lá? Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. E aí? Legal, né? Fui o mais forte. É legal que vai falar aqui agora, né? Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Legal? Então, bem-aventurados os aflitos é isso aí. É para aqueles que suportam. Né? Porque bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Consolados por quê? Suportarem. É a parábola do rico e de Lázaro. Tá? Repito de novo. Tá? Depois vamos ler ela em casa mais tarde. Bom, alguma pergunta, alguma sugestão, algo para falar a respeito? Bem mal sofrer. Está todo mundo aí na boa, né? Todo mundo sofrendo numa boa, bem, sem reclamação. Eu te adoro, você estava perguntando por quê. Zé Roberto, fala. Não, é aquele negócio. Quanto mais você reza, mais sua oração aparece. Né? Na realidade, Conceição?
Quanto uma Conceição, minha sogra aparece. Mas o que acontece? Você vai passando por provações. É como lá no primário. Aí você conseguiu superar aquelas provações. Vão vir outras maiores. Né? E você vai superando e vai aumentando até você se sentir capaz de passar por isso resignadamente, tranquilamente. Né? E bem, o amor cobre a multidão dos seus pecados. Vai chegar uma hora que você vai se redimir e vai passar por elas tão facilmente que você não vai ter complicação nenhuma. É justamente isso aqui, bem-aventurados os aflitos. Né? Até a gente conseguir passar por essas aflições sem, resignadamente, né? Sem se desesperar. Que é o complicado. É verdade. Isso aí tudo é... A gente vai aprendendo, vai passando, né? As provas vão se tornando mais fortes, digamos assim. Exatamente. É aquela questão que a gente fala, né? Que nós crescemos em espiral, né? Espiral. Vamos passar por situação diversas vezes. Aí, quando a gente já está forte o suficiente, vai rir daquela situação. Só que nós não lembramos que em encarnações passadas aquilo foi motivo de grande sofrimento nosso. Isso que é interessante, né? Muito legal. Por isso que eu me lembro daquela frasezinha do livro de Libertação, que o André Luiz fala, esses criminosos. Aí o Gubbi fala, fomos nós em outras encarnações, lá atrás. Tá vendo? A gente não se lembra nem disso, de quem fomos nós lá atrás, graças a Deus. Olha só, aí a gente hoje já... quem sou eu para fazer isso? Já fui pior. Com certeza. Né? Com certeza. São os canhotos, né, Cláudia? A Cláudia gostou da história dos canhotos, né, Cláudia? Né? Pois é, ainda bem que eu não sou mais canhoto. Cortou a mão? Treinando todo dia. Todo dia estou treinando com a mão, direita. foi isso? Cortou a mão? É o cara que vem sem a mão direita e canhoto, quer dizer, só tem um canhoto dentro, não tem nem como resignar. Porque o único Vocês jeito de sabem... Fran deixar de ser canhoto é cortar a mão. Não, mas tudo bem, não tem nem como resignar. Não, peraí que eu vou passar para outra, para ver se não tem não. Cara, se eu falar para você que aquela minha mão que dói muito é a direita ainda, além de ser canhoto, a mão direita não para de doer, né? É isso que então é não dá para deixar de ser canhoto, tá vendo? Pois é, deixa É para acabar com qualquer oportunidade. Isso tudo porque houve um mal sofrer lá para trás, tá, gente? Houve um mal sofrer, tá aí, ó, o respingo. Vamos lá, gente. É o mal e o remédio. Pô, o mal, bem e o mal sofrer. Agora o mal e o remédio? Não é aquela paginazinha ainda não? Porque só faltam 10 minutos. Quer ler aquela paginazinha? Ou quer deixar para a semana que vem? Eu pensei que aquela paginazinha era aqui depois É daí, sim. É a questão da fé, né? Que fala considerando a fé, né? Considerando a fé. Quer ler? Não lê, tudo bem. Semana que vem a gente continua. Tá. Vamos continuar. Então vamos ler a página que a gente colocou no Grupo Espírita Maria Vaz, uma página para o estudo de hoje do livro Lampadário Espírita, né? Está em PDF, do capítulo 3, que diz assim, considerando a fé. Tá, do Givaldo, Joana de Ângela, etc, né? Pode ler? Pode. Caramba, estou tentando fazer um negócio que o negócio está deixando. Bom, vou mexer mais. Vamos. A fé é uma necessidade espiritual da qual não se pode o espírito humano prescindir. Da mesma forma que o corpo aure no ar e no pão, os recursos de manutenção e preservação do patrimônio celular, o espírito necessita da fé que realiza e renova, dinamizando forças de difícil classificação que encorajam, tonificando a organização física e psíquica na tarefa valorosa de progredir. Alimento sutil. Todos nós precisamos nos apegar a alguma coisa. Todos nós. Isso se torna a fé. Só que nós, às vezes, utilizamos essa fé, também entre aspas, que fé, o significado é outro. É fidelidade. Tá? Mas vamos botar nessa fé que nós conhecemos, tá? Um sentido distorcido,
tá? Se a gente não se apegar a algo, nós não andamos. Por que os grandes cientistas inventam as vacinas, um exemplo, né? Passa a vida inteira lá em cima daquilo, do laboratório e tal, daquele pessoal do rádio, né? Aquele casal Cury, né? E aí vai, você vê o Cristóvão Colombo, porque ele descobriu as Américas, né? Ele apostou naquilo, é a fé. Aquilo é um alimento da alma. Nós temos no capítulo 18 do livro Nosso Lar, amor alimenta a alma. Como nós ainda não amamos, então nós vamos substituindo isso por coisas que estão no nosso dia a dia, no nosso alcance, e isso é que vai nos dando força. O que está falando aqui que vitaliza e renova. O espírito necessita da fé que vitaliza e renova. Senão vai cair no caso do suicídio lá atrás, tá? Ele não tem fé na vida futura, totalmente materialista, só para ele existe o nada e pronto. Ok? Vamos lá? Alguém fala alguma coisa? Vamos lá, Elisa. Alimento sutil. A fé é o tesouro de inapreciado valor que caracteriza os homens nobres a serviço da coletividade. Graças a ela, renova-se a face da terra. Consomem-se os abismos na voragem do realizar. Modificam-se paisagens, alteram-se feições. Com ela cessam agonias, retemperam-se ânimos, multiplicam-se luzeiros, erradicam-se males. Estrela, clareia noites da alma, chama, aquece corações. Pão, nutre esperanças. Roteiro, conduz vidas. Conhecê-la, guardando-a no íntimo, é tarefa que a todos nos devemos impor, no abençoado desiderato de nossa imortalidade intransferível. Se tivesses fé, disse o Senhor. Homens de pouca fé. É muito legal, né? Ela é estrela. Olha lá, clareia nossas noites da alma, né? É a chama. Poxa, é bem poético isso, aquece nossos corações. É o pão que nutre a esperança, né? Muito legal que a Joana de Anjos coloca aqui. Por isso que Jesus fala, se tivesses fé, e chama a gente de homem de pouca fé. Então, o famoso homem bully, né? De pouca fé é o bully. Vamos lá. Seguro da existência de terras além do horizonte do mar, Colombo avançou intimorato e descobriu a América, apesar de todos os opositores. Tem a história do ovo. Tem a história do ovo de Colombo, vocês conhecem? Que todo mundo está falando que Colombo queria era impossível. Aí um falou, é assim como é impossível botar um ovo em pé. O Colombo eu coloco. Aí todo mundo, eu duvido. Ele foi lá, pegou um ovo, bateu assim e botou em pé, sem vazar nada, né? O pessoal, não, mas daqui a pouco começa a vazar. Não podia vazar nada. Ele, não vai vazar. Aí o pessoal notou que o ovo estava cozido. Tá? Inteligência do Colombo. Ninguém falou que ele não podia. Ninguém falou que ele não podia cozinhar o ovo. Exatamente. Ou seja, ele colocou o ovo em pé. Assim como ele falou, assim eu também posso descobrir novas terras. É muito interessante essa passagem, né? A inteligência, quer dizer, a visão dele. Ninguém pensou no ovo cozido. Vamos lá? Cônjuge do dever, Damião de Vister, jovem sacerdote belga, abandonou sua pátria e demandou Molokai, onde a lepra fizera seu reduto, e abriu novos horizontes à fraternidade, malgrado o ceticismo de todos. Fascinada pelo amor fraternal, Florência, não consigo ler isso, é Nightingale, deixou as fantasias feminis e demandou a Crimeia, elaborando com a sua filantropia invulgar as bases da futura Cruz Vermelha Internacional, lutando contra todos. Legal. Alexandre Yersin, pesquisando infatigável entre sarcasmos e ironias,
identificou o bacilo específico da peste, apesar das dificuldades enfrentadas. Dennis Pape, em Munden, acompanhou desolado a destruição do seu barco, por todos considerarem impossível a aplicação da máquina a vapor de pistão para a navegação, mas não desistiu. Continua. Jesus, antes da mulher sírio-fenícia, lecionou a grandeza da fé, e ante o ceticismo dos que o seguiam, levantou da sepultura Lázaro, que dormia, para atender a confiante apelo de Maria, irmã do catalético. Então a gente está vendo que a fé em todas as áreas da humanidade esteve junto com alguém que realizou algo para a humanidade. Isso que é muito legal. Não era religioso, não era isso, aquilo, mas a fé, algo que ele tinha muito mais que a maioria dos religiosos, fez realizar-se algo. Por isso que nós temos que ter fé. Tá? Temos que ter fé. Como nós hoje já temos uma luzinha na frente, vamos acompanhar essa luz e ter fé nela. Tá? Olha que legal aí. Continua, Elisa. Não esperes que a fé te busque o país da alma, qual hóspede inesperado que chega após viagem bem-sucedida. Examina a aflição que te alcança o domicílio mental e lança-te no intrincado meandro do estudo das causas, do culto da oração, meditando para discernir e discernindo para acertar. É aquela história, tá? Os motivos das nossas aflições, nós já estudamos um pouquinho atrás. Pode ser atuais. Se for atual, a gente pode conseguir chegar nela. Mas se for anterior, então nós vamos ver. Já que eu não achei nessa vida nada disso, algum motivo teve lá atrás. Tá? Mas nem por isso eu vou perder minha fé. Muito ao contrário. É o que ela está falando aqui depois, né? Culto da oração, meditando para discernir e discernindo para acertar. Não é daqui, é dali. Então é de lá. Vamos embora. Vamos lá, Elisa. A fé não se doa, não se transmite. Chama divina arde em todas as almas, aguardando o combustível do esforço de cada um para agigantar-se e clarear por dentro como mensagem de Deus. Mediante as lições do Evangelho, aprendes, através dos impositivos do raciocínio, que a fé legítima só é aquela que pode enfrentar face a face a razão. Em qualquer época da humanidade. Completando. Vamos lá. Raciocina crendo, e se te faltares os tesouros do discernimento ideal, crê por amor, e dá-te ao amor de nosso Pai, que tudo nos dá, deixando-te arrastar pelos rios da bondade e do bem em favor de todos, transformando-te em lume e calor para as horas de sombra e frio, no imenso caminho por onde segues, até que duas alvas mãos com asas angelicais tomem as tuas mãos e, pela libertação desencarnatória, te conduzam aos infinitos limites da consciência livre, onde feliz constatarás em paz a resposta da fé, virtude libertadora. Tchau. Tá? Uma boa noite para todos. Com muita fé. Encerramos hoje aqui com essa paginazinha. Semana que vem a gente continua no mal e o remédio. Tá aí o remédio do mal. Essa palavrinha que temos. Fé. Né? Tem uma música infantil bem antiga na evangelização. Né? A fé é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Com ela, vamos seguindo pelo caminho. Vamos seguindo pela vida sem temer os caminhos da estrada, os perigos da estrada. Olha só, evangelização, tá? Tia Vilma. Só nem se fala mais hoje dela. Uhum. Tá? Alguém? Comentários? Nada, gente. Vocês só ouviram, ninguém quis falar nada.
Ô, Zé Antônio, você está sem som, tá? Abre o microfone. Foi perfeito. Não precisa comentar nada. Acho que ficou tudo muito claro. Né? Se comentar mais, de repente pode até estragar. Tá Nada, que nada. É. Tem sempre alguma coisa. Oi, fala. Para acrescentar. Tá muito claro que nos falta fé, entendeu? Tá muito claro. É. É verdade. Fidelidade a Deus é acreditar em tudo que a gente faz. E aí? Eu acho que. Eu diria que não é falta de fé, não. A gente ainda não pratica ela. A gente não sabe como praticar a fé de verdade. Ela não nos falta. Esse é o problema. Mas é isso aí que a gente está aqui para vencer, né? É isso que a gente está aqui para Essa vencer. prática é dolorosa. Dói, mas vale a pena. Claro, sem dúvida. É o que fala ali, né? Dói, mas vale a pena. O bem e o mal sofrer, né? Quando Não eu tem. vejo assim, o Estevão, no livro Paulo Estevão, vejo Alcione no livro Renúncia, vejo Rufus, um escravo, no livro Ave Cristo, que é o Eurípides Barçanufo, agora foi aqui, né? Entre nós, Eurípides Barçanufo. Gente, a Joana de Cusa, tá? No livro Boa Nova, quem já leu o livro Boa Nova, a gente viu que realmente é uma caminhada. 2000 anos. Lívia, 2000 anos. Gente, é muito bonito. A gente vê esses espíritos, fica assim, babando, mas é o nosso caminho. Nós temos, né? Eles estão ali mostrou para a gente que sofreram, passaram por N situações, mas a recompensa foi muito forte. A Lívia, Jesus vem recebê-la, Jesus, gente. Diz que Chico Xavier, doutor Bezerra, também, né? Por que nós? Também por isso. Hã? Passaram também por isso. Exato. A gente conhece Estevão, cara. De uma era para cá. A gente não conhece antes, né? Mas Jesus não veio destruir a lei. Então, se Jesus não veio destruir, ele passou por isso. Né? A gente tem que ver eles com os bons olhos, né? E ver o aprendizado deles, né? Mas a gente... caramba, como é que eles chegaram aqui? Chegaram, Chegaram aqui por tudo isso. Pode desligar. Observar. Desligar. Peraí que o José